Boa noite. É um prazer e uma honra poder estar aqui essa noite, né, retornando esse ministério. Eu sou um filho amado do Pai, em lutas e vitórias contra a depressão, ansiedade, procrastinação, ira, pornografia, autossuficiência, orfandade. Meu nome é Richard. Eu decidi escrever, para não me perder muito nas palavras, porque eu poderia passar a noite aqui falando tudo que eu passei nesse ministério, né? Quando se iniciou em 2018, lá, em 2018 até o ano passado, né, onde eu participei e pude servir. Esse ano, por motivos alheios, né, eu não pude estar muito presente, mas graças ao nosso Deus, Ele permitiu que eu estivesse aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha história. Eu sou casado com a Fabiane, pai do Miguel e da Ana Clara. Eu fui gerado em um relacionamento casual. Não tive contato com meu pai biológico, sendo que eu conheci no início da minha adolescência, mas não criamos nenhum tipo de laço afetivo. Quando criança, me lembro pouco da convivência com minha mãe, pois nem sempre estivemos juntos. Ela geralmente trabalhava em outras cidades. Ela já tinha 2 filhos nascidos do seu primeiro casamento. E eu e meus irmãos fomos criados pelos meus avós maternos, descendentes de alemães. Eu e meus irmãos nos relacionamos muito bem até hoje. Fui tido como o primeiro negro da família. E sofri muito preconceito por parte de alguns familiares. Mas como meu avô era uma pessoa muito correta e ética, acredito que por ele não sofri nenhum tipo de discriminação direta dentro de casa. Éramos católicos, pouco praticantes. Meus avós exigiam que todas as formalidades fossem feitas dentro da igreja. Batismo, crisma, primeira comunhão, catequese, até o casamento. Também fui levado pela minha mãe para o centro espírita algumas vezes. Lembro que quando eu era pequeno eu tinha problema de bronquite asmática, e ela me levava para buscar algum tipo de cura. Na adolescência, foi uma fase que tive muita liberdade para fazer o que quisesse, o que me levou a conhecer a bebida, pois como eu era muito tímido, foi a forma que encontrei de me enturmar para parecer mais legal. Mas para mim não tinha problema, pois eu acreditava sempre estar no controle da situação. Vieram também o cigarro, pornografia e outros pecados, coisas que eu achava normal. E assim, meio aos trancos e barrancos, cheguei à fase adulta, até que conheci minha esposa. Foi quando eu achei que tudo seria diferente, que eu começaria uma vida nova. Só tinha um problema: eu estava afastado de Deus. Minha esposa também era católica, tentava fazer com que frequentássemos mais a igreja, mas acabava desestimulado, pois não me sentia acolhido. E percebi que para mim não fazia diferença. Hoje vejo que mesmo afastado dele, de Deus, percebi o quanto ele estava presente na minha vida. Quantos livramentos, quantos milagres. Com a chegada do nosso primeiro filho, o Miguel, em 22 de fevereiro de 2008, às 18h30, no Hospital Policlínica, estávamos extasiados de alegria, pois era um sonho se realizando. Quando a médica estava dando alta no hospital, o Miguel teve uma convulsão. Eu estava indo buscar ele e a minha esposa no hospital, e quando eu cheguei lá, ele estava já com o cabelinho todo raspado na UTI, tomando medicação por uma veia na cabeça. Um buraco se abriu debaixo de mim. Quando o médico veio conversar conosco, ele falou que teríamos uma criança especial, que dificilmente iria sentar, quanto menos andar. E a única coisa que eu me lembro é que eu perguntei para ele: doutor, ele vai sobreviver? O médico disse que sim, porém com muitas limitações. Como é interessante que nos momentos de dificuldade nos apegamos a Deus. Fiz muita oração, fiz várias promessas, falei que seria uma pessoa melhor, que seria um pai dedicado, um marido mais atencioso, mais afetuoso. E o milagre veio. Deus me concedeu esse milagre. Até hoje, nós não sabemos como, nem nós, nem os médicos.
Apenas aconteceu. O Miguel é perfeito, é uma bênção completa. Até mesmo o médico dele, quando recebe para acompanhamento, hoje, fala: oi, meu milagre. O tempo passou e minha promessa para Deus foi quebrada. Continuei cometendo os mesmos erros e os mesmos pecados. Começaram as dívidas, mentiras, e eu continuava achando que estava no controle, quando quem estava era a ira e a autossuficiência. Comecei a fazer tratamentos psiquiátricos com medicação que não faziam efeito. Cada vez eram mais remédios, doses maiores. Até o nascimento da Ana Clara em 2013. Continuei a cometer os mesmos erros, com eles pensamentos destrutivos, e isso não estava acabando só comigo, mas também com a minha família. Meu comportamento em casa era insustentável, insuportável. Com isso, acabei me afastando de todos. Foi quando eu me envolvi com uma colega de trabalho. Saímos algumas vezes e com o tempo veio a cobrança de largar minha família para ficar com ela. Mas para mim era algo só físico, não tinha amor. Mas é algo que se perdurou por 2 anos. Até que um dia decidi mudar de trabalho. Afinal de contas, o problema era meu trabalho. Era muito desgastante, eu tinha muita cobrança de meta, e eu não precisava culpar ninguém. No meu novo emprego, eu fiquei somente 1 ano e 3 meses. E um dia eu simplesmente levantei e fui embora. Afinal de contas, o problema era o trabalho e não eu. Cheguei em casa e falei: pronto, meus problemas estão resolvidos. Meu trabalho era muito estressante, minhas metas de cobrança eram muito grandes e decidi pedir a conta. Levantei, simplesmente fui embora e no final da tarde levei minha carta de demissão. Nessa época, que foi aproximadamente no final de 2015, a minha esposa ela já havia se convertido, ela estava frequentando a NIB. E falou que havia marcado uma hora para conversar com um tal de pastor, e que ele poderia me ajudar. Mas eu relutei em aceitar, pois tinha dentro de mim um grande preconceito contra evangélicos. Mas como Deus é perfeito, um dia recebi uma ligação para confirmar um horário com um tal de pastor Jefferson. E pela graça de Deus, eu aceitei. Foi o meu divisor de águas. Quando vim ao primeiro culto, achei que o pastor estava falando diretamente a mim. Pensei que a Fábia havia falado de todos os meus defeitos para ele e que ele havia feito uma palavra especialmente direcionada à minha pessoa. Já no segundo culto, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador e ingressamos em um GA. Logo pensei: pronto, meus problemas estão resolvidos. Aceitei a Cristo, o que pode dar errado agora? Demorei para entender que as coisas não são bem assim. Começaram a vir as provações, meus maiores erros vieram à tona e eu ainda tinha muita coisa para fazer. Foi quando eu realmente decidi mudar de vida. Uma das primeiras mudanças foi decidir acabar com o relacionamento extraconjugal que eu tinha. E quando eu avisei essa pessoa que eu estava definitivamente decidindo pela minha família, foi onde minha esposa descobriu, Eu não fiz questão mais de acobertar-me, porque eu era uma pessoa convertida. E pensei: Senhor, coloco em tuas mãos. Apesar da grande vergonha do arrependimento, tudo ficou esclarecido. Depois da vitória no adultério, graças a Deus, fui perdoado pela minha esposa e pude comprovar que é assim possível, Em que muitas situações realmente o amor é uma decisão. E eu creio que esse foi um momento. Eu e minha esposa procuramos ajuda e conseguimos um aconselhamento com o pastor Jefferson. Durante o aconselhamento, recebi o convite para participar do CR, que na época era o Celebrando Restauração, o pai do 30 Semanas. E também relutei um pouco, mas acabei entrando no grupo de passos, Entre muitas coisas que aprendi, o principal foi reconhecer e assumir meus erros, Eu não digo que eu saí fortalecido, porque eu permaneço, de certa forma, nesse ministério, Não tão efetivamente hoje, mas de 2018 até no ano passado de forma mais efetiva, e hoje, sempre quando possível. Confesso que demorei alguns meses para conseguir e me achar digno de falar: sou filho amado de Deus. Eu não conseguia expressar essa afirmação.
Eu não me achava digno de ser amado. Eu não me sentia amado. Mas aprendi que sou sim, sou filho amado de Deus. Aprendi que devemos ser humildes e reconhecer que precisamos de ajuda. Aprendi com um CR, que hoje é o 30 Semanas, que a pedir perdão, mesmo quando é difícil, e mais difícil ainda, é possível sim perdoar, que para mim foi uma grande luta. Aprendi a controlar mais a ira e a ansiedade. E o que foi muito importante para mim, descobri que sou incapaz de vencer sozinho e o quanto é bom depender de Deus. Continuo em luta, mas hoje celebro as muitas vitórias que conquistei e as que ainda irão ser alcançadas. Para quem acha que é difícil, mais importante, que acha impossível mudar, eu gostaria que vocês tivessem me conhecido antes de 2018 e que vocês me conhecessem agora. É como eu sempre falo em todo início de grupo, para quem teve a oportunidade de participar de algum grupo comigo. Eu gostaria de tirar uma foto ou fazer uma filmagem do primeiro dia de quando você chega e do seu último dia quando você conclui. Porque para mim esse concluir é só uma primeira etapa. Nós continuamos em luta durante toda a jornada, durante toda a nossa vida. E eu estou aqui para dizer que não é fácil, mas para dizer que com Deus é possível, né? E se hoje eu estou aqui, com certeza é possível. Obrigado pelo silêncio.